Eles gravaram esse momento, dizem, caramba, isso sim é épico, caramba. E é que está sendo relatada uma nova onda de drones que tem sido praticamente contínuas em vários pontos de Moscou. Vamos ver em detalhes o que está acontecendo na capital russa neste momento, durante a madrugada do dia 22 de junho. Nós ainda estamos no dia 21. Eles já estão em 22 de junho. Vários drones foram detectados sobre a região de Moscou, segundo relatos divulgados por autoridades russas e canais locais de monitoramento. Os moradores estão, registrando, eles vão gravando os ataques da Ucrânia, principalmente contra refinarias ou também depósitos de combustível. O que está acontecendo por lá? Eles estão gravando os ataques da Ucrânia, principalmente contra refinarias ou também depósitos de combustível. O que está acontecendo por lá? Bem, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, informou que às 3 da manhã começaram os ataques de drones. Ele afirma que derrubou grande parte deles. No entanto, por volta das 5:10 da manhã, a defesa aérea supostamente já havia derrubado 59 drones. Entre esses relatos, alguns mencionavam apenas repelir o ataque, sugerindo que certos drones chegaram a Moscou e foram abatidos já na cidade. Mas enfim, as imagens mostram outra coisa. Por enquanto, não há informações sobre as consequências. E ao mesmo tempo, estamos vendo que em áreas como perto do shopping Sadobon, na refinaria de petróleo de Moscou, na região de Kaponiega, já instalaram sistemas de defesa antiaérea, diretamente em uma ponte. E bom, isso lembra um pouco os ataques que aconteceram na quinta-feira, 18 de junho, que foram, épicos, assim como dizem lá os russos, com aquelas tampas voadoras impressionantes, né? Exatamente. E continuam surgindo imagens como essa em que dá para ver um desses drones. Vamos ouvir. Essa é parte dos drones. Drones que já estão entrando a centenas de quilômetros com uma facilidade impressionante. Já faz mais de uma semana, desde que Vladimir Putin disse que se esperava uma resposta forte, o que até agora não aconteceu. E vejam, isso afeta de maneira tremenda também a aviação, já que os voos agora mesmo não podem pousar. Evidentemente não é uma zona segura, e diante disso vamos ver se conseguimos mostrar isso aqui no mapa. Esta é a zona onde estão os aviões que querem pousar, dentro de Moscou. Tentam então esperar, dar voltas e voltas e, se não conseguirem, precisam ir para outros aeroportos em diferentes lugares. Até o momento não existe confirmação oficial, por exemplo, sobre o tipo de danos materiais, mas fontes indicam que sistemas de defesa antiaérea foram posicionados perto do centro comercial. Daquele que você mencionou, Saprodop, acho que é esse o nome, e já hoje comentavam que dentro da Crimeia teriam destruído alguns sistemas de defesa, radares. Ou seja, eles já estão indo além dos depósitos, não é só isso. Hoje também atacaram a ponte de Kerch. Se analisarmos a cronologia, ainda estamos no dia 21 e eles já estão no dia 22. E no dia 22, isso na verdade é como uma continuação, como se não tivesse parado, como se já houvesse um plano maior para colocar pressão sobre a zona ocupada. Da Crimeia, exatamente. E desde domingo, 21 de junho, começaram a informar sobre invasões ao Telegram pessoal do prefeito de Moscou, Sergei Savionin. Após o ataque, começaram a aparecer várias mensagens afirmando que Moscou iria queimar, diziam Moscou vai queimar, glória à Ucrânia. E também foram publicadas arrecadações de fundos para as necessidades do exército ucraniano nas contas do Telegram do prefeito de Moscou. Isso começou a acontecer a partir das 10 horas da noite, horário local, e depois as publicações desapareceram, segundo relatos. Vale destacar que o ataque cibernético aconteceu no dia do aniversário do prefeito de Moscou, que completou 68 anos hoje. Imaginem só que o prefeito de Moscou, então, até hackearam as contas dele para divulgar essa mensagem de Moscou vai queimar. Mas vejam, após o alerta que foi dado recentemente por Vladimir Zelensky em relação à Bielorrússia, acho que foi anteontem ou ontem que Zelensky falou para Lukashenko: não, olha, mexam as antenas que vocês têm na Bielorrússia, que estão fornecendo informações para os drones russos atacarem a Ucrânia. Após esse aviso, a Bielorrússia informou que vai desativar a rede russa de telecomunicações, que guiava os drones lançados contra territórios ucranianos a partir do seu território.
Lukashenko não quer ter problemas com Kiev, não quer ter problemas com a Ucrânia. Tinham dado 6 dias para que ele retirasse essas antenas e, bom, então Lukashenko, acompanhando isso, disse: tudo bem, vamos remover todas essas redes de comunicações russas. Exatamente. Também hoje foi informada a morte de Marina Yankira, 58 anos. Ela é chefe do Departamento de Finanças do Distrito Militar Ocidental da Rússia, era a ministra da Defesa. E bom, o que aconteceu? Ela caiu da janela, típico russo, né? Um dano durante a queda dela. Ela danificou um carro. Mais um daqueles casos estranhos que acontecem na Rússia. Exatamente, ou seja, é mais um desses acidentes, por assim dizer, bastante, digamos, convenientes. Algo está acontecendo, mas por exemplo, há alguns dias comentávamos, um dos coronéis ou comandantes responsáveis pela força aérea que está na região de Moscou, que é onde foi atacado, também, digamos, caiu de uma janela. Agora, então, essa outra militar, enfim, pessoas que, bem, em teoria parece que estão falhando nas, bem, estratégias que a Rússia supostamente tem ali de defesa. Exatamente. Hoje informaram que em Sebastopol, na Ucrânia, Pep também comentou com vocês sobre o ataque em 2 pontos da ponte de Kerch, que é o que liga a Crimeia à Rússia e que, bom, foi feito por Vladimir Putin. Então impõe novas restrições ao transporte, ao comércio e à iluminação pública, devido então aos problemas que estão tendo com o petróleo, já que a Ucrânia tem atacado todos os comboios que trazem petróleo, navios, etc. Bom, isso vai acontecer em Sebastopol. As autoridades russas decidiram implementar essas medidas restritivas. O transporte público nos supermercados e até mesmo os eventos de grande porte foram afetados. Segundo o que foi informado, a energia elétrica da península será ajustada conforme certas necessidades, apenas isso, essas restrições. Devido ao combustível, nos dias 22 e 23 de junho não haverá venda de gasolina na cidade. O combustível será fornecido exclusivamente para veículos de serviços especiais que garantam o funcionamento essencial da cidade, ou seja, nada para pessoas físicas e o transporte será afetado. Por exemplo, o transporte público funcionará a partir de agora, das 5 da manhã ou das 5:30 da manhã até às 9 da noite. Depois disso não vai ter transporte público, as conexões marítimas, não vai ter balsa, só barcos de passageiros. E a partir das 3 da tarde do dia 22 de junho, o serviço de transporte público também vai sofrer mudanças durante os alertas. Também os comércios agora vão ter restrições, só vão funcionar das 7 da manhã até às 8, e as lojinhas, quiosques e farmácias, essas são as únicas que podem ter seu próprio horário. Os horários de abertura de cafeterias e restaurantes serão das 8 às 8 da noite, só isso. Vejam, restrições que não se viam praticamente desde que a Crimeia foi tomada e que os russos tentaram anexar. E vejam, essa pessoa é Mari Marina Yakinia, ou Iakina, não é? De 58 anos, a chefe do Departamento de Apoio Financeiro do Distrito Militar Ocidental do Ministério da Defesa da Rússia, que foi quem pulou, entre aspas, por essa janela, não é? Pulou. Obviamente, isso já é visto como uma marca registrada dos russos quando querem eliminar alguém de dentro do círculo, principalmente da inteligência ou do meio militar. Então, bom, também faltava a imagem, digamos, dessa funcionária, né? Vamos para outros assuntos também importantes. Obrigada. Olha, então surge essa imagem surpreendente dos protestos que estão acontecendo na Albânia. Bom, eles estão com um problema agora, porque quiseram fazer um resort de luxo com a família Trump e outros investidores. Um projeto de 4 bilhões de dólares. Na ilha de Sassan, é uma área protegida por todas as espécies endêmicas que existem na região. Não deveria ser construído absolutamente nada lá. E bom, as pessoas estão protestando continuamente contra esse lugar já, e também até mesmo contra o primeiro-ministro Edil Rama, que, bom,
estão muito irritados com isso, pois essa tentativa de imposição por parte da família Trump na Albânia, vejam só vocês, nada mais. Também chama a atenção o que está acontecendo lá nesse, como é que chama? No Canadá, né? Onde está acontecendo também um movimento interessante do ponto de vista da segurança. Né? Exatamente. O Canadá assinou oficialmente um acordo com a Austrália para a aquisição de um sistema de radar de longo alcance. Mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões de dólares, o custo destinado a oferecer cobertura com um radar de alerta antecipado a rastrear possíveis ameaças que venham a entrar no espaço aéreo canadense no norte, ou seja, no Ártico. E o secretário de Estado canadense para aquisições de materiais de defesa, Stephen Ford, assinou na segunda-feira em Canberra um acordo intergovernamental com o vice-primeiro-ministro australiano Ricardo Maus, que também é ministro da Defesa do país. E bem, o acordo inclui a Base Systems Australia, parceira industrial e fornecedora de tecnologia do governo australiano, onde a partir de agora entrará em funcionamento. A previsão é para dezembro de 2029. Afinal, tudo que é militar leva muitos anos. Esse radar, que bom, vai servir de proteção para toda a região do Ártico, é o que eles calculam. O primeiro-ministro Mark Carney, que é do Canadá, anunciou que serão investidos 6 bilhões de dólares, o que vai contribuir para um total de 290 milhões de dólares anuais do produto interno bruto do país entre 2026 e 2033. Também está previsto gerar aproximadamente 2.270 empregos canadenses por ano nesse mesmo período. Vejam, também em outros assuntos importantes, na França, na Espanha, em diferentes lugares. Eu já comentei com vocês sobre essa tremenda onda de calor. Aqui estamos vendo como o alerta vermelho foi ativado. Isso hoje, domingo, para nós ainda é domingo na França, já que havia picos de calor em algumas regiões de 40 a 43 graus Celsius. Isso que vocês estão vendo são os cais do Sena, em Paris, lotadíssimos. Então, com a ideia de se refrescar um pouco dessa região, evidentemente, pois bem, uma onda de calor realmente tremenda, na qual pouco a pouco, ano após ano, eles vão se adaptando naquela região do mundo. E foi proibido consumir álcool ao ar livre, também foi proibido fazer exercícios ao ar livre por causa da intensidade do calor. Impressionante, não é? A forma como o calor está afetando. E a adaptação, no fim das contas, a esse tipo de onda de calor. Aqui deste lado, tivemos um clima bastante favorável, pensando em como normalmente é o verão, e que se tomar ar livre, a intensidade do calor. Futebol aqui deste lado, bem, pelo menos aqui em Monterrey, esteve bastante agradável, não é? Em comparação aos dias anteriores, que também tínhamos ficado com 43 graus Celsius aqui nessas bandas, mas ontem fez 29 e ainda hoje esteve mais ou menos agradável. Pela intensidade do... E também, bom, uma grande controvérsia entre Donald Trump e Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, porque eles têm tido alguns desentendimentos entre essas duas figuras. E, bom, há vários pontos aí, né? O que está acontecendo? Exatamente. Hoje Trump voltou a causar polêmica contra Meloni, e Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, foi acusada de não ter cooperado durante o conflito entre os Estados Unidos e o Irã na defesa dos Estados Unidos. O comentário dele hoje sobre seus desentendimentos foi: após gastar bilhões na OTAN, a Itália e sua primeira-ministra nem pensaram em se envolver com o Irã, mesmo com ameaça nuclear. Durante décadas nós defendemos, mas na hora da verdade eles não estão lá para nos defender. E o que mais está acontecendo? Gravíssima ameaça nuclear durante décadas. É um assunto que foi crescendo, começou por uma foto, embora digam que tem outro motivo. Esse incômodo tem mais uma origem econômica, controvérsia sobre os Estados Unidos e a Itália, Trump, e esse incômodo tem uma origem econômica, a questão das compras, não é? Que sempre são maiores, primeira-ministra dos Estados Unidos, porque o Estado existe, não é? O que está acontecendo? Também controvérsia dos Estados Unidos, que bom, faz certo sentido. Os Estados Unidos têm, porque o Estado tem confrontos, existem pontos, não é? E bom, e controvérsia, primeira-ministra, e consomem muito, são como 250, 300 milhões, algo assim, ou seja, a Itália é um país com muito menos habitantes, teria que considerar, bom, a Europa inteira, não é? Esses pontos,
ver como está aí o déficit, não é? Nesse sentido. Mas bom, vamos para outros assuntos também importantes. Em um momento, vamos para outro relatório, o que está acontecendo no Irã. Dividimos porque as situações são bem diferentes. Antes de irmos ao outro tema, quero falar de outros assuntos e desejar um feliz Dia dos Pais. Feliz dia, polêmica entre Trump e a primeira-ministra de... Acompañarnos y permitirnos que Houve confrontos entre os dois e permitam-nos que, bom, pontos, né, que estejam. Vamos para outros assuntos também interessantes e obrigado por apoiar o canal, por se inscrever, por compartilhar. Vamos para outros, o que está acontecendo? por compartir. Vamos a otros puntos. Olha, na Colômbia já há pelo menos um avanço importante nessas eleições, onde se diz, bom, quem é que está ganhando, né? Como está a situação, como vai o tema? Bom, nesse segundo turno, Abelardo Despriella garantiu sua presidência. Um tema que chamou a atenção. Obviamente, a oposição quer esperar para ver a controvérsia da apuração e o que é, e também pensam na impugnação de 33 mil mesas de votação. Isso é o que diz Ivan Cepeda, que é o opositor de e o que é, e pensam, mas também o quê? Houve confrontos. 33 mil mesas é outra. Um tema chamou a atenção. Já há protestos contra o resultado e o presidente Petro também se manifestou contra. Ele tem seus motivos, não é? Quer reconhecer também a controvérsia, já esperada desde o primeiro turno. Sim, houve muitos confrontos e problemas entre eles. muita instabilidade, e todas as instituições já disseram que bem, que não vem nada de estranho, vamos, nada grave. Evidentemente ele não gosta de perder, ele não gosta de perder. Bom, uma coisa é não gostar, outra coisa já é polêmica. Ya rompe. Trump, confrontos entre os dois e, bom, até há advertências de que Petro poderia tentar ir além, né? No plano de se tornar uma autocrata. Evidentemente, esperamos que não, né? E como está o reconhecimento de qualquer forma desse tema? Algo que também, bom, que seja investigado. Mas polêmica entre... En todo caso, si hay algo que investigar, pues que sí. E? Pero, pues, Tem estado muito disputado, né? Tanto as eleições do Peru quanto as daqui têm sido bastante divididas, embora eu ache que, se as do Peru já têm oposições bem distintas, aqui a polarização é ainda mais separada, sabe? É uma polarização com vários pontos, né? Muito distintas, acho que aqui ainda são mais. Como o tema, controvérsia Trump e uma esquerda, muito mais à esquerda, no caso da Colômbia, mas enfim. Na Colômbia, a diferença por enquanto é de 0,96%, ou seja, é bem pouquinho. Confrontos entre dois e sim. Controvérsia Trump impressiona como a divisão é precisa, igual ao que ocorreu no Peru, muito parecido. Então, a do Peru teve ainda mais confrontos e, bom, tem pontos. Como ele também, bom, mas enfim, evidentemente é algo tremendo, já vão nos contar o resto. Trump também teve 2 confrontos, não foi? vámonos a los comentarios. A todos, incluindo o pai de Novak, Ivan Cruz, Edilcia, José, Tiago, Rosa Bamaco e a comunidade que está chegando, boa noite e muito obrigado. Polêmica Trump. A comunidade que vai chegando, muito obrigado por nos acompanhar. Amigos da Colômbia, primeira-ministra, porque houve confrontos entre pontos, como foi, em alguns minutos mais, muita participação, que bom. Ou seja, finalmente vai... En unos minutos más, Muchísima participação. mucha participación. Isso será positivo e esperamos que a polêmica Trump exista. Queremos que haya certidumbre. Como está a situação do Peru também, Ed? Dizem, não sou nenhum especialista em questões militares, mas acho que Israel e Ucrânia não são mais duros, mais experientes e avançados em armas convencionais. A Rússia ficou para trás nesse assunto? Dizem isso. Por aí, Ed, um grande abraço, Ed, como você tem estado? Saudações para o Ed. Rosa Mabaco, feliz dia, muito obrigado, Rosa. Rose Benar. Eugênio diz para Luz Pepe, esposa, feliz dia dos pais, bênçãos. Muito obrigado pelo seu comentário. Bom, realmente aproveitei bastante. Agora mesmo passamos o tempo jogando Cuphead, né? Assistimos a um filme, teve controvérsia entre o trabalho e ser pais, e eu e Astrid aproveitamos muito. De manhã saímos para caminhar. Então, obviamente, combinamos o trabalho com o fato de sermos pais e houve alguns desentendimentos entre eu e Astrid. Ter essa oportunidade de sermos pais é algo muito bom, tem muitos pontos positivos, né? Para aqueles que sentem... Como é esse assunto?
también con mucho estrés E pra quem gosta, a verdade é que é algo muito prazeroso, embora também traga muito estresse em muitas ocasiões. Mas, no fim das contas, foi uma decisão que eu e Estrela tomamos já faz um tempo, né? Já faz bastante tempo que decidimos ser pais, né? É um assunto que nos emociona. Tem controvérsias, claro, e de vez em quando, nesses dias, nem sempre é fácil. Muito diferentes dos dias normais, mas porque houve alguns desentendimentos, ou seja, nesses dias também não são tão diferentes dos dias normais. E bom, aí vem o abraço dos pequenos, né? Dizendo Feliz Dia dos Pais. Como é aquele tema típico. Essas coisas que não comemos ainda só vamos comer depois. Enfim, polêmica, a situação está assim. Dizem que desde cedo os colombianos saíram para votar com calma. As votações aconteceram com muita esperança. Isso mesmo, Liana. Que bom, Liana. Ítalo, como você tem estado? Saudações, Garnan, Edilcia, Lúcia, que imagino que seja Leonardo. Saudações, Leonardo. Mas manda também saudações para... Então, como estão as coisas por aí? Saudações, como vai tema? Que está assistindo do Panamá. Saudações também para Edilcendênio. Ele diz que aí começa a aparecer ¿Cómo van las cosas por allá? Saludos a Rubén. a luz no fim do túnel. Estamos indo bem, primeira-ministra. Estado, confrontos entre dois, e bom. Então, para pontos. Para sua família, bom, Trump e a comunidade que vai. Ministra, porque para toda a comunidade que está chegando. Eugênio, como vai? Pessoal, vamos. Tema, direto, continuamos conversando agora. Vamos então. Não, vamos logo para a próxima transmissão ao vivo e continuamos conversando agora. Vamos lá. Sobre o que está acontecendo no Catar. Sobre o que está acontecendo no Catar, exatamente. En Qatar, exactamente. Irán y todo esto. Vámonos para allá.